Hoje nós vamos então conversar a respeito de dicas. São 7 dicas maravilhosas que vão fazer toda a diferença para você que vive com fome a toda hora e o tempo inteiro. Boa noite, Rô, boa noite, Leca, sejam bem-vindos, Liz, Silvia, Vivian, meu cheiro, boa noite para quem está aí aqui, que entrou aqui na live. Já aproveita e convida mais pessoas, aquela amiga que vive dizendo que, tô sempre com fome, tô sempre com fome. Convida essa amiga para estar aqui participando aqui com a gente também. Vamos começar então, gente? Enquanto que a gente vai, então, chamando mais amigos, aguardando o Instagram também entregar essa live para mais pessoas, me conte aqui. Você é aquela pessoa que sente mais fome, que sente fome o dia inteiro, que acha que é um saco sem fim, que tem uma perna oca, um baita de um buraco no estômago, que nunca tá saciada, enquanto que os outros já pararam de comer e comeram aquela quantidade lá, que tu olha que aquilo é muito pouco para ti, tu ainda tá com fome, que é um dragão, que é uma capivara, e você não entende por que isso anda acontecendo contigo. Hoje a gente vai conversar o que pode estar acontecendo, que combinações de alimentos que fazem com que a gente tenha mais fome e que deixam a gente menos saciada e em consequência disso a gente acaba tendo fome logo de novo, comendo demais da conta e a gente acaba nem percebendo o que a gente faz e como a gente faz, tá? Quem é aqui que sente fome a toda hora? Me conte, me conte. Quem que sente fome aqui a toda hora? Fala aí pra mim, quem? Vamos lá, então. Vamos lá. O que a gente precisa entender, gente, a respeito de fome a toda hora, fome o tempo inteiro. O que a gente precisa entender a respeito disso? Existem 2 tipos de fome. Existe a fome, que é a fome física, aquela que dói a barriga, aquela que a gente realmente começa a sentir as contrações, né, daquilo começa a doer na barriga. E existe aquelas fome que a gente acabou de comer alguma coisa e a gente tá com vontade de alguma coisa. A fome que a gente diz, tô com vontade, tô com desejo, tô com isso, tô com aquilo, ela é mais caracterizada por uma fome emocional. E essa fome emocional, normalmente a gente tem quando a gente tá ansiosa, normalmente a gente tem quando a gente tá sem a mente ocupada, quando a gente tá estressada, quando a gente tá muito cansada. É uma fome que a gente tem vontade, a gente deseja alguma coisa. Enquanto que a fome física, verdadeiramente a fome física mesmo, de doer o estômago, é quando a gente realmente está com fome e come qualquer coisa. O que tiver na nossa frente a gente vai comer, porque a gente está com fome de verdade, fome física, necessidade de nutriente, de caloria, e não desejo, eu quero um doce. Aquela pessoa que, por exemplo, comeu logo depois da janta, meia hora depois, 1 hora depois do almoço, tô com vontade, já tá rodeando a geladeira, já tá pensando num docinho, tá pensando numa guloseima. Esse tipo de fome, quando a pessoa acabou de comer e tá desejando ou um doce, 1 hora é um salgado, essa é a fome emocional. E quando a gente tem essa fome muito frequentemente, a gente precisa olhar pra gente, observar o que a gente está fazendo, que alimentos que favorecem mais essa fome emocional, essa fome que a gente deseja alguma coisa e traçar algumas estratégias para que a gente não fique indo a toda hora na vontade e comendo porque tá com fome de novo e tá com fome de novo. A gente precisa ver o que tá acontecendo aí. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? A gente vai identificar, então, a fome física, que é o que eu falei. A fome que eu tenho que eu desejo, né? Fome mesmo de doer, e aquela outra que eu tô querendo alguma coisa. Ora é isso, ora é aquilo. Então eu preciso observar, tá? E esse negócio da gente tá com fome a toda hora, o tempo inteiro,
Muitas e muitas vezes é porque nós não fizemos as combinações adequadas dos alimentos. A gente acaba comendo o alimento que está ali na nossa frente, que a gente acha, ou que alguém falou, ou que a gente pensa que é saudável, que vai nos deixar satisfeito, mas é um alimento que às vezes não vai nos deixar satisfeitos por muito tempo. E em função dessa combinação, a gente está com fome logo de novo, e de novo, e de novo, certo? Então vamos lá. A gente precisa fazer essa identificação, não é mesmo? Se eu tô com fome ou se é com vontade. Para eu realmente estar satisfeita, ter feito uma refeição completa, nutritiva e que me mantenha mais satisfeita por mais tempo, essa refeição precisa ser completa. Completa como? Ela precisa estar composta por 3 macronutrientes que são os principais, que é o carboidrato, que é a proteína e que é a gordura. Mas nutri, carboidrato engorda, não posso comer, gordura vai me engordar, vai me deixar doente. Aí que tá o detalhe. Nenhum alimento por si só vai fazer, tem esse poder de nos engordar ou nos emagrecer. Só vamos engordar ou emagrecer, no caso engordar, se eu comer demais da conta de algum alimento, de um modo desequilibrado. Se eu comer com equilíbrio, a quantidade adequada para mim, a porção legal, o meu corpo vai conseguir eliminar, indiferente do que eu for comer. Mas no caso da saciedade, da maior saciedade, menos fome, é importante que eu então consuma carboidratos de qualidade, que eu consuma proteínas de qualidade e que eu consuma gorduras de qualidade também. Então, eu preciso pensar, por exemplo, no meu almoço. Vamos pensar no almoço primeiro. Nós temos arroz, nós temos a batata inglesa, nós temos a massa, nós temos várias opções de carboidratos que a gente conhece. Nós temos o pão para o café da manhã, nós temos o bolo, nós temos bolacha, aveia. Nós temos infinidade de opções de carboidratos para a gente estar colocando na nossa alimentação. Se eu comer somente um prato de arroz, por exemplo, de meio-dia, arroz branco, puro, não vou colocar uma carne, não vou colocar uma salada ali, esse arroz vai ser absorvido muito rápido. Porque o carboidrato simples que a gente fala, um carboidrato que ele não é integral, um comum, ele é fraco. Fraco, no sentido de que no momento em que ele entrar em contato com ácido clorídrico dentro do meu organismo, dentro do meu estômago, ele vai ser absorvido muito rápido. Isso vale para o pão branco, isso vale para qualquer alimento branco, isso de carboidrato, sozinho que eu for vir a comer. Um pão branco, uma bolacha, um biscoito. Eu posso comer 2 pratos enormes de arroz. Mas em função dele ser comido sozinho, vamos imaginar aqui que eu vou comer um pratão de arroz, 2 pratos de arroz. O meu organismo vai conseguir digerir isso muito rápido, porque carboidrato, doce que a gente consome, o açúcar, é de muita fácil digestão. É uma coisa simples para o nosso corpo digerir, é rápido. E se é rápido, uma coisa que eu comi e meu corpo despachou rapidamente, fez o trabalho assim, da flash, logo em seguida eu vou estar com fome de novo. Então, nutri, o que eu vou fazer para ficar mais tempo satisfeita? Aí que tá. Refeição completa, que é eu comer uma fonte de carboidrato, que é eu comer fonte de proteína, ou carne, ou ovos, leite, queijo e seus derivados, que vai me dar mais saciedade e vai diminuir a velocidade da absorção da refeição que eu fiz. Isso vale para a hora do almoço, isso vale para o lanche, para o café, para qualquer refeição que você for comer. Se eu for comer só um bolo e um café preto, tiro e queda, eu vou estar com fome logo em seguida de novo, porque a minha digestão é muito facilitada, é muito fácil, é muito rápida. Se eu como só um carboidrato, se eu como só um bolo, se eu como só um pão. Então eu preciso colocar alguma coisa junto, alguma coisa que demore mais tempo para o corpo conseguir fazer a digestão. Uma coisa ou mais coisas que esse corpo sofra para conseguir digerir.
E o corpo, gente, ele sofre para conseguir digerir carne, proteína, leite, derivados. O nosso corpo sofre para fazer a digestão de gordura boa, de amêndoas, abacate. Então, se eu como a quantidade legal, a quantidade certa para o meu corpo, e ele ainda vai sofrer para fazer essa digestão, então ele vai demorar. Eu vou ficar mais tempo satisfeita, não vou ter fome tão cedo. E assim eu vou conseguir controlar a capivara raivosa, vou conseguir controlar isso para minha vida e para minha rotina. Então, olha só, proteínas de qualidade e gorduras de qualidade, a gente pode pensar da seguinte forma: vamos pensar num cavalo. O carboidrato galopando, sem peso, sem ter ninguém em cima dele, ele vai a galope e vai numa velocidade doida, né? Porque ele não tem peso, ele vai ser absorvido super rápido. Então, o carboidrato na nossa vida, o pão, o bolo, o arroz, as coisas brancas, é o nosso carboidrato. Ele vai a galope e vai correr para ser absorvido. Se eu coloco uma carga em cima dele, e essa carga é as proteínas, ou um arroz, ou ovo, ou uma carne, leite, um queijo junto, vai ser mais pesado para este cavalo, este carboidrato chegar lá longe e ser absorvido. Vai demorar mais, vai ter mais peso ali. Da mesma forma, a gordura. Me fiz entender nessa questão da refeição completa, gente, de proteína, carboidrato de qualidade e gordura de qualidade? A gordura, gente, é o contrário do que as pessoas muito falam. Eu não posso cortar a gordura da minha vida e achar que eu vou ser saudável por causa disso. Meu corpo, ele precisa de gordura para absorver os nutrientes, as vitaminas e alguns minerais. Precisa de gordura para trabalhar, mas é gordura de qualidade. Não é qualquer tipo de gordura, gordura em excesso, margarina, essas coisas. Coisa de qualidade, gente. Qualidade. Um azeite de oliva, um abacate, oleaginosas. Caprichar um pouco mais nessa escolha, porque o nosso corpo merece, não merece? As pessoas cuidam tanto do carro, do motor, da roupa de qualidade e acabam não olhando para os alimentos que elas estão colocando para dentro desses corpos, o que elas estão colocando e dando para esse corpo, para ele ficar nutrido ou desnutrido. Muitas vezes, gente, a gente acha que o nosso corpo tá em sobrepeso, né? Tá cheio, né? A gente tá se sentindo inchado, estufada e tal, mas ainda assim é um corpo que tá desnutrido. Ele tá cheio de calorias, ele tá cheio de carboidrato, cheio de energia acumulada, mas ele está com falta de vitaminas e minerais, falta de variedade. Então precisamos olhar para isso também, tá? Então, para a gente ter, a primeira dica é essa: uma refeição completa, não só um pão. Coloca um ovo junto. Nutri, posso comer pão branco? Pode, mas coloca um ovo junto, coloca um queijo junto, coloca uma fruta junto, coloca fibras junto. Não come o pão puro, não come um bolo puro, coloca algo mais. No lanche da tarde, que as pessoas falam tanto, nossa, de tarde eu como só a maçã. Claro que na janta vai chegar em casa já devorando a mesa, a geladeira, tudo, vai devorar tudo. Porque daí só uma fruta é muito pouco. A gente precisa colocar alguma coisa a mais junto, ou pasta de amendoim, ou um punhado de amendoim, ou então colocar um iogurte junto com fibras, aveia, chia, linhaça, algo mais, algo que te sustente mais tempo. Porque só a fruta também, mesmo que ela tenha fibras, que tu coma ela com a casca e tal, ainda assim, por exemplo, uma banana, ela tem um monte de carboidrato, ela é digerida bem rápida, bem fácil. Então, coloca alguma coisa junto que dificulta a absorção, que deixa esse cavalo desse carboidrato mais pesado. E isso vale para chia, vale para linhaça, vale para oleaginosas, vale para o ovo, vale para um leite, vale para um iogurte, que vai pesar mais essa refeição no sentido de absorção. Não quer dizer calorias. Vai deixar mais pesado para que essa digestão não aconteça tão rápido.
E aí, dessa forma, você fique mais tempo satisfeito. Porque senão tu come várias coisas o tempo inteiro, uma bolacha aqui, pegar uma outra bolacha, mais uma bolacha. No fim das contas, somou um monte e nem se deu conta e ainda tá com fome, tá? Então, refeição completa, certo? A segunda dica, que é bem importante também, que é para facilitar, para aumentar a nossa saciedade, diminuir a nossa fome, é a gente comer alimentos que têm mais fibras, que é o que eu falei, sementes, linhaça, chia, psyllium, fibra de trigo, aveia. Tem tantas opções hoje em dia que são bem em conta, que são super saudáveis, que vão melhorar o funcionamento do teu intestino, vão diminuir tua fome. Alimentos integrais, então começar a usar um arroz integral, usar mais vezes então uma massa integral, usar então batata, a mandioca, a polenta, coisas que são mais integrais e deixar um pouquinho de lado as coisinhas que são brancas, a massa branca, o arroz, o pão branco, deixar um pouquinho de lado e pegar as coisas mais integrais perto de você. Se não dá para ser os alimentos integrais perto de você, mais perto de você, faz isso que eu falei. Nunca coma ele sozinho. Tipo, vou comer uma fatia de bolo e tomar um café. Toma com leite, come junto com queijo, coloca uma fruta ali junto, para ter fibras ali, para ter alguma coisa que te sustente mais tempo. Uma coisa que faça com que o teu corpo demore mais para digerir, certo? Mais fibras. Nenhuma nutri vai falar que coma fibras, porque isso é bobagem. Gente, não é. Faz toda a diferença. As fibras que a gente come, normalmente elas dobram, né? Se tu vai colocar de molho uma linhaça, uma chia, uma aveia, tu vai colocar elas em molho em água, elas vão dobrar de tamanho, elas vão, né? Nossa, é o pão de Cristo, vão se multiplicar. E essa multiplicação, esse aumento, acontece dentro do nosso organismo também. Então, se eu comi uma colher de chia, por exemplo, ela vai virar 2, 3 dentro do meu corpo. E essa quantidade que aumentou no meu corpo porque inchou, vai me dar mais saciedade. E enquanto que tem comida aqui no meu estômago, os hormônios da fome, eles não vão ser liberados. Então, é importante que a gente tenha comida dentro do nosso estômago que realmente demore para ser absorvida. E quanto mais fibras eu vou dar para o meu corpo, menos fome eu vou ter, tá? Outra coisa que eu sempre falo, opa, chutei aqui o treco, que eu sempre falo também é o seguinte, eu posso fazer uma comparação entre o pão branco e o pão integral. Pão branco é bom? Ótimo, né? Glúten é uma delícia. Pão integral é bom? Nem tanto, porque daí ele tem as fibras ali, né? Mas o que eu tenho que pensar para o meu corpo? No cavalo, né? O pão branco, ele vai ser absorvido super rápido. E além dele ser absorvido ultra mega rápido, o meu corpo dá um abraço naquele pão. Agarra aquele pão, né? Incorpora aquele pão para si. Porque o pão branco, ele não tem fibras. Então, quer dizer que eu abraço tudo aquilo para mim, né? Engulo aquilo e abraço. Fico com aquela energia toda para mim daquele alimento. Seja arroz branco, massa branca, um bolo branco. É assim, eu agarro aquilo para mim. Se eu vou comer um alimento integral, um pão integral, o meu organismo, além de ficar mais tempo satisfeito, porque ele tem fibra, vai passar trabalho para fazer a digestão por causa da fibra que tem ali naquele pão, aquela fibra o meu corpo não vai absorver. Eu vou, com perdão da palavra, cagar fora. Então, eu perco aquela fibra, ela vai lá para o meu intestino, ela vai embora para o meu intestino e eu vou eliminar ela. Vai fazer lá, compor o bolo fecal, vai fazer bem para as bactérias que tem ali no meu intestino, as bactérias boas. E essa fibra eu não vou ficar para mim, eu vou eliminar ela para que o meu corpo funcione bem. E as coisas, os alimentos que são brancos, sem fibras, eu dou um abraço. Eu abraço e agarro e fico para mim, bem egoísta. Esse é o pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai comer um alimento que é branco, que é refinado, em comparação ao alimento que é integral.
tá? O integral, eu não consigo abraçar ele inteiro, eu vou dividir alguma coisa, que é as fibras. E o carboidrato branco, eu dou um abraço. E eu abraço, e logo em seguida eu tô com fome de novo, tá? Nutri, quer dizer que eu não posso comer pão branco, os alimentos brancos? Pode, mas faz isso que eu falei, coloca proteína junto, coloca uma gordura boa junto, que vai aumentar a saciedade quando você for comer desse alimento que não seja integral, tá bom? Terceira dica, vamos à terceira dica. Já mandou o link da live para mais pessoas? Para essas dicas que eu tô passando aqui, para a gente ter menos fome e mais saciedade? Manda, se tu ainda não mandou. Tem mais um monte de dica aqui. Vamos lá então. A terceira dica, que é super importante, é a gente aumentar, incrementar e caprichar mais no consumo de saladas e leguminosas. Elas são fibras naturais. Eu vou mastigar mais no momento em que eu colocar elas no meu prato. Então, eu vou aumentar o volume das minhas refeições. Vou estar comendo mais coisa de tamanho. Vou ter que mastigar bem mais. E isso vai fazer com que eu aumente a minha saciedade e diminua a minha fome. É por isso que as minhas alunas, elas fazem os pratão ali, porque elas comem bem, elas fazem pratão bonito. Não é um pingo, é um monte. E quando elas comem a salada e comem as coisas ali, o arroz, o feijão, elas vão comendo e vão mastigando. E aos poucos elas vão vendo que elas nem vão conseguir comer toda aquela refeição no prato. Por causa que elas comeram bastante legume, porque elas comeram bastante salada, porque elas mastigaram bastante. Certo? Então, isso é muito importante. Mas, Nutri, eu não gosto de salada, Nutri, eu não gosto de legumes. Ok, você não gosta, né? Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não gosta e nós somos obrigados a fazer e precisamos fazer para sobreviver e tal. A gente sabe que faz bem, que o legume faz bem, que vai aumentar a nossa saciedade, que o nosso intestino vai funcionar melhor, que eu vou ter menos fome. Eu preciso pensar no seguinte, se eu não gosto. Se eu for comer um pouco aqui agora, um pouco mais, né, na minha refeição agora, mais brócolis, mais cenoura e tal, mesmo que eu não goste, não é uma dor que eu vou sentir o dia inteiro, porque eu vou ter que comer aquilo ali. Eu como aquilo ali, vai doer naquela hora. Não vai doer o dia inteiro. Mas se ter saúde, não ter saúde durante um dia inteiro, ter problemas com o peso durante o dia inteiro, dói mais do que comer os legumes ali naquele momento. Então a gente precisa aprender a escolher. Nós somos adultos. Se nós sabemos que isso nos faz bem, nós vamos olhar para aquele brócolis, olhar para aquela cenoura e vamos mandar para dentro. Faz bem? Vou comer? Gosto? Tudo bem. Não gosto tanto? Claro que a gente não tem como comparar um brócolis, saladas e legumes com uma pizza, com uma lasanha. Não dá para comparar. São alimentos completamente diferentes. Uns são mais naturais, os outros estão lá cheio de elaboração, cheio de aditivo alimentar, alimentos que estão preparados para fazer com que a gente tenha cada vez mais vontade de comê-los, mais aroma, mais sabores. Então, não tem como competir um brócolis com uma pizza, né? Mas o brócolis, ele vai me trazer infinitos benefícios, todos os legumes, todas as saladas. Então, se eu sou adulta, eu vou lá e vou comer, porque eu sei que vai me fazer bem. Não podemos ser que nem crianças, né? A gente não é mais criança, a gente não pode ter todas as coisas o tempo inteiro, a toda hora, como a gente acha que vai ser, não é mesmo? Então nós precisamos ser adultos e saber, faz bem? Vai diminuir a minha fome? Vai aumentar a minha saciedade? Vai me fazer bem? Então, bora lá. Certo, gente? Não vai doer o dia inteiro comer brócolis, não vai doer o dia inteiro comer salada, não vai. É naquele momento que vai. E aí vai. Quarto item, bem importante, que a gente precisa entender também,
Não sei em que situação da tua vida você tá agora, né? Que a gente pensa, meu Deus, eu tenho fome o dia inteiro. Eu tenho fome a toda hora. Eu como 30 pedaços de pizza e a outra lá com 4, 5 pedaços tá satisfeita. Como é que pô, tá passando fome aquela lá? E eu tô aqui, um poço sem fim, né? Eu tenho fome, tenho fome, tenho fome. O que é importante que você observe nesses casos para você? O nosso estômago, gente, ele é um balão, ele é um músculo, ele é moldado, ele se adapta. Então, se eu vou dando muita comida para ele, repetidas vezes, vou exagerando aqui, comendo demais ali, ele vai, que nem um balão, ele vai cedendo, ele vai abrindo, não é mesmo? Ele vai cedendo, abrindo espaço para entrar cada vez mais comida ali. Agora, se eu começo aos poucos a diminuir, ele vai da mesma forma, ele não precisa de todo esse espaço aqui. Ele vai aos poucos, entre 7 e 14 dias, ele vai diminuindo aos poucos o seu tamanho, o seu volume. Então, por isso que acaba acontecendo isso com as minhas mentorandas. Chega que na segunda semana, na terceira semana, elas começam a dizer, Nutri, não cabe mais. Antes eu comia isso e queria mais. Antes eu ia comer um X, entrava 2x. Agora eu não consigo nem lidar com meio. Porque o nosso estômago é um balão, é um músculo. E isso eu ensino às minhas meninas, que aos poucos esse volume vai diminuindo. E quando o nosso estômago vai ficando menor, nós vamos ter menos fome. Mesmo que nós estejamos num rodízio, né, com muita comida ali, vai chegar num determinado momento que eu vou sentir que eu tô satisfeita, que não vai mais entrar comida ali. Eu comi pouco, aproveitei o momento e o meu balãozinho, meu estômago tá cheio. Isso acontece, gente, no decorrer da nossa vida. Quando a gente vai se cuidando, vai comendo refeições com equilíbrio, não vai exagerando mais, não vai dando aquela esticada máxima no balão, porque depois é um músculo, gente. Se eu vou forçar ele, ele vai ceder. E cada vez mais eu vou comer mais, cada vez mais eu vou me sentir com um buraco sem fim, uma perna oca, vou estar sempre com fome, e eu vou precisar enfiar cada vez mais comida ali para encher esse balão que eu aumentei o tamanho, que eu cedi. Então, se você percebe que hoje em dia isso acontece contigo, então vamos tentar caprichar para que em 7, 14 dias o teu estômago comece a reduzir. Vai reduzir em 14 dias tudo que ele precisa reduzir? Não. É uma caminhada, é um processo, é aos poucos. Mas quanto mais tu vai cuidar do quanto que tu coloca para dentro do teu corpo, mais esse músculo vai se moldando e vai fazer com que você consiga, aos poucos, comer de uma maneira mais equilibrada, cuidando das quantidades, que são tão importantes quanto a qualidade do que eu vou comer, tá? Esse foi, então, o quarto item, certo? Pra gente conseguir encher ele bem, né, esse estômago, a gente tem que lembrar que a gente tem que mastigar bem, comer devagar, pra gente fazer realmente a treta toda, né, com calma, com serenidade, presente ali. E uma coisa que algumas alunas minhas falam muito, e eu observo até por mim mesma, que se eu, por exemplo, de tarde comi só uma fruta, a gente chega do trabalho em casa roxa de fome, né, louca, querendo comer tudo. Porque às vezes a gente não consegue caprichar no lanche, não consegue comer a fruta, não consegue comer o iogurte, não consegue comer a fibra, às vezes não dá. Existem situações na nossa vida que as coisas não acontecem como a gente organiza. Então, quando a gente chega em casa, que é um dragão querendo comer igual uma capivara raivosa, bem doida, a dica que eu passo é a seguinte: quando tu chega em casa, antes de tu começar a se atracar e começar a comer aqui, ali, pega uma cenoura, uma pera, um alimento que seja duro, alimento duro, firme, sabe? Que tu vai mastigar e que tu vai ter que morder, que vai mastigar muito para fazer essa digestão. Uma cenoura, quando a gente tá atacada, é uma ótima dica.
Quando a gente chega em casa, enquanto que a gente vai preparando a refeição, enquanto a gente vai olhando os filhos, dando uma geral na casa, fazendo as nossas obrigações iniciais, para que a gente não saia comendo tudo que enxerga, se agarra numa cenoura, se agarra numa coisa que seja firme, que seja dura, que tu mastigue. Isso vai te tirar aquela fome louca, aquela ansiedade doida. Porque o que nos acalma, o que nos satisfaz é o ato de mastigar. Mas é claro que não vai ficar comendo só a cenoura e daí vai dormir, não vai jantar. Não. A cenoura, o alimento duro, é justamente para a gente conseguir se centrar, para a gente ter comida no estômago ali digerindo, que a gente está mastigando, para a gente se acalmar, para a gente serenar, para a gente manter o controle e aí depois ir lá e faz uma refeição completa, decente, cuidando da quantidade, procurando caprichar nos nutrientes. Porque se eu chego louca em casa, varada de fome, eu como 2 pratos de arroz, não dá tempo para fazer o ovo e vou querer o 3º prato de arroz. A cenoura é para a gente serenar, para a gente ficar presente no ato, para não comer exageradamente, tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Para algumas pessoas, um banho, um chá também ajudam para a gente serenar, para a gente ficar presente, identificar se nós estamos com fome ou se é vontade de comer, tá? Também é importante isso, escovar o dente, às vezes a gente comeu, teve uma boa refeição, comeu bem e ainda tá com fome. Aí vai lá, toma um chá, vai lá comer a fruta, daí vai lá, escova o dente, vai dar uma volta, toma água de novo. A gente precisa usar de artifícios, de ferramentas que são facilitadoras para que a gente consiga se manter, se controlar, se manter o nosso plumo, porque senão a gente vai na onda e acaba comendo, tá? Às vezes acontece, nem todas as vezes dá certo, gente, mas o importante é a gente não desistir, tá? O 6º detalhe, que é importantíssimo para a gente diminuir a nossa fome e aumentar a nossa saciedade, é a gente comer com equilíbrio, mastigando bem, estando ciente das nossas escolhas mais saudáveis. Quanto mais saudável for o alimento, mais natural ele for, mais ele vai me deixar satisfeita, mais ele vai me deixar nutrida, mais eu vou estar, vai cuidar da minha beleza, vai cuidar do meu cabelo, vai cuidar da minha pele, vai fazer tudo isso, tá? Quanto mais natural for a minha alimentação, melhor. É claro que eu vou acabar comendo guloseimas, uma pizza, alguma coisa. A gente vai comer, tá? Mas é importante a gente lembrar do seguinte em relação a esses alimentos, tá? Por exemplo, se a minha alimentação da minha família, ela tá muito industrializada, eu ando comendo muita cheeseburger, hambúrguer, refrigerante, bolachas, coisas compradas, lasanha, coisas de pacote mesmo, alimentação industrializada, tá? Se a minha família e eu convivemos nesse ambiente de uma alimentação mais industrializada, o nosso corpo, o nosso paladar, ele vai estar tão acostumado com esses alimentos que são mais industrializados, que estão cheios de xenobiótico, que estão cheios de aromas, corantes, alimentos, produtos que fazem com que a gente deseje mais e mais esses alimentos industrializados e fazem com que a gente não consiga mais se sentir satisfeita, bem alimentada e nem que consiga saborear uma alimentação mais natural. O brócolis, a couve-flor, o arroz com feijão, a comida mais comum. A alimentação industrializada faz com que a gente deseje tanto esses alimentos industrializados que estão cheios desses produtos pesados, que são, né, para a gente comer mais e mais e mais, que a gente acaba não se satisfazendo com aquilo que é de comum, que está com menos sabor. Não é menos sabor, são alimentos que são mais naturais. Aquele iogurte, por exemplo, que eu vou fazer em casa, o kefir, o natural, enfim, que eu vou fazer na minha casa, ele nunca vai ter o gosto daquele iogurte que está lá embalado no mercado. Não vai.
Porque o produto lá do mercado, ele tá cheio de conservante, outras coisas, de aromas, enfim, aromas esses que fazem com que o meu paladar se apeteça mais daquele produto que tá lá no mercado e que não é natural. E aí faz com que a gente não queira aquele que a gente vai fazer em casa. Então, nós precisamos observar se a nossa alimentação anda muito industrializada, é diminuir. Não é quer dizer que não vai comer nunca mais. Diminuir. Para que o nosso paladar também esteja acostumado e familiarizado com arroz e feijão, com comida simples, comida boa, comida de verdade. E que eu comece a caprichar em tempero, que eu comece a ter criatividade e usar de temperos e especiarias naturais na minha alimentação para que o arroz e o feijão estejam bons. Que eu não queira tirar todo o sal da minha alimentação, que é isso que as pessoas fazem. Elas tiram quase todo o sal que elas colocam na comida, mas toma refri, mas come bolacha, mas come um negócio que tá cheio de sódio, muito mais do que aquele que você coloca na comida. A pizza tá lá tolada de coisa, de sabores, enfim, aquelas que a gente compra pronta, aqueles produtos de pacote. Então nós precisamos cuidar disso. Às vezes a gente quer tirar o sabor da comida que a gente faz na nossa casa e a gente acha que o sabor vai ficar só lá na comida que eu vou comprar pronta. Mas lá tá cheio de aditivo alimentar, lá tá cheio de sódio. Então vamos temperar com mais amor e mais sabor a nossa comida de casa. Ela também vai ficar boa, tá? Certo, gente? Outro detalhe que nós falamos aqui, então, de comer com mais limite. Se for comer uma alimentação industrializada, não come como se não houvesse amanhã. Come centrada, procure comer um pouco menos, tá? Isso é bem importante. A quantidade é tão importante quanto a qualidade, tá? Se eu comer um alimento de qualidade, saudável, comer demais, ele também vai me engordar. Se eu cuidar, quando eu for comer um hambúrguer, um cheeseburger, cuidar a quantidade, não comer dois, comer um mais saudável, também não vou engordar, desde que eu cuide quanto que eu como, num contexto geral, tá? O sétimo ponto, gente, que eu queria falar para vocês o seguinte. A gente sempre fala, escuta falar, e muitos dizem, ai, emagrecer é fácil. Ai, é fácil. Gente, emagrecer não é uma coisa fácil. Não é mesmo. São coisas simples. Coisas simples para se fazer, coisas básicas. Mas fácil não é. Principalmente na fase inicial. Se você for aquela pessoa que for insistente e que vai fazer as tuas mudanças no muque. O que é fazer no muque? É sem remédio, é sem shake, é sem não sei o que a indústria do emagrecimento inventou, é sem light, sem diet, sem as coisas da moda. É no muque. Fazer o simples. É difícil, é claro que é. Mas essa caminhada, quando eu começo ela vai ficando mais fácil se eu começo ela no muque, que é mais sofrido. Mas ela vai me trazer resultados a longo prazo. É totalmente diferente do que eu começar o emagrecimento com shake, bebendo produtos, bebendo remédios. O começo é mais fácil eu tirar carboidrato, eu tirar gordura, tirar tudo. É mais fácil emagrecer se eu faço isso, é claro que é. Mas eu vou conseguir manter isso para sempre na minha vida? Tomar shake, tomar remédio, ficar sem carboidrato, ficar sem gordura, fazer umas coisas da moda. Vou conseguir fazer isso para minha vida? Então, às vezes, o fácil que a gente acha que é, vou emagrecer rápido. O fácil, no início, se torna bem difícil e bem pesado depois. Uma carga com uma mochila bem pesada. E o emagrecimento, comigo, nas minhas mentorias, ele é difícil. Porque as meninas vão sofrer
nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Elas vão comer pouco? Não, elas vão comer bem. Mas toda a mudança é difícil. Tudo que é difícil demanda esforço, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se esforçar. Mas à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. Não é como os produtos. O remédio faz o caminho inicial parecer fácil, mas depois fica insustentável, algo que não se mantém. Lembre-se disso, é mais fácil ser difícil agora, ser sofrido agora, no início, e você conseguir aliviar essa carga à medida que o tempo vai passando, do que no início você começar fácil, plena, medicada, cheia de shakes e produtos, uma caminhada fácil no início, mas que depois você não vai conseguir sustentar. Não é uma coisa que tu vai conseguir fazer para tua vida, ficar sem carboidrato, sem a gordura, sem não sei o quê. Lembre-se disso, quando você for escolher algum modo, algum jeito para emagrecer, se imagine daqui a 1 ano fazendo as mesmas escolhas que tu está fazendo agora. Como é que tu vai estar? Tu vai estar bem, tu vai estar plena, vai estar louca, arrancando os cabelos? Como é que vai ser? Lembre-se disso. Fácil não é. É simples. É difícil, é desafiador. E tudo na nossa vida, gente, que a gente deseja, que a gente quer, a nossa vida é um eterno esforço. Todos os dias nós precisamos nos esforçar para levantar, sair da cama, para ir trabalhar. No nosso relacionamento com o nosso marido, que a gente pode querer matar ele a cada pouco. Nosso trabalho, amigos. Um relacionamento, um casamento só vai se manter se a gente se esforçar todos os dias para que esse relacionamento perpetue e que ele melhore. Se eu não der atenção para relacionamento, para amizade, para o meu trabalho, vai murchar, vai secar, vai sumir. Então, se eu não me esforço para as coisas na minha vida, vai secar. Não vai prosperar, não vai florescer. Eu preciso me esforçar para tudo nessa vida. Então, por que eu não vou pegar o bonde de uma vez, vou montar, vou me dedicar e vou fazer o que é difícil, vou me esforçar, mas que à medida do tempo vai ficando mais fácil e mais tranquilo agora. A gente tem a mania de dizer, vou emagrecer mês que vem, vou emagrecer para o verão, vou emagrecer para isso, vou emagrecer para aquilo e vou adiando, procrastinando as minhas decisões. Uma coisa eu posso dizer, cada mês e ano que vai passando, mais difícil vai ficando. Por quê? Porque o nosso metabolismo, à medida que a idade vai chegando, ele vai sim ficando mais lento e fica mais difícil ainda o resultado, o emagrecimento, essa luta e esse esforço. Fica mais difícil ainda se eu começo e desisto a cada pouco, porque o meu organismo ele se vicia. Ele vai se acostumar com isso, ora come um monte, ora come pouco, ora não come nada, ora não come nada de doce, ora se embucha de doce. Nosso organismo fica completamente desgovernado, o metabolismo altera totalmente e deixa a caminhada muito mais difícil. Então, quando você decidir, comece e não pare. E não adie mais. Vai ser difícil hoje, vai ser difícil amanhã, vai ser difícil mês que vem, ano que vem, depois do Natal, depois do Ano Novo, no aniversário. Sempre vai ser difícil. Mas a caminhada pode ficar muito mais fácil, desde que você comece ela de um jeito consciente, mais natural e pensando, eu vou conseguir manter as minhas escolhas que eu estou fazendo hoje, agora, daqui a 1 ano? Daqui a 1 ano eu vou me ver fazendo isso? Ou eu parei totalmente? Certo?